Você sabia que você é muito bem-vindo ao canal Academia Superior NTGE? Então, você é muito bem-vindo. Eu vou revelar para vocês uma coisa fantástica aqui, muito fantástica. É com referência ainda à obra Polieus e Monoeus, aprovada pela Academia Científica, tá certo? Essa obra tem tudo a ver, sabe com o quê? Com o começo do século. O começo do século? Não, o começo do milênio após Cristo. Olha só que maravilha! Essa obra, ela tem tudo a ver com o princípio, o comecinho do milênio, após Jesus Cristo ter passado pela Terra. E depois foi reforçado esse mesmo assunto que trago do Polieus, foi reforçado no século XIX, com Allan Kardec. E finalmente no século XXI, eu arremato os dois pensamentos escritos, né, tanto do primeiro milênio, que é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada que eu estou falando. Mas a documentação, o acervo espiritual que Allan Kardec deixou para a humanidade, que hoje é estudado e é frequentado e assim por diante. Bom, é isso que interessa. E agora, isso no século XIX. E agora, no século XXI, eu, autor da obra Polieus Monoeus, depois de ter feito psicanálise clínica avançada, neurociências, comunicação e desenvolvimento humano, filosofia, teologia e neurociências cognitivas em processos psicológicos. E completando, fechando esse círculo, o que aconteceu? Eu fiz doutorado em teologia. E então eu pude completar o pensamento exposto lá no comecinho do milênio, depois do século XIX com Allan Kardec, né? Então estamos falando da Bíblia, falando de Allan Kardec, e agora do Polieus Monoeus. O assunto é o mesmo, só muda e diversifica só os nomes, a nomenclatura. O que começou com a Bíblia Sagrada, depois o Allan Kardec ele pincelou e falou o mesmo assunto, mas de uma forma diversificada. E Polueus e Monoeus, que é da minha autoria, também de uma forma diversificada. Porém, aí que está o charme da coisa. Porém, naquela época dos do primeiro milênio, tanto quanto do século XIX, não existia psicanálise, não existia neurociências. Esses estudos não existiam. Eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu pude fazer esse estudo, né, científico, para poder complementar o trabalho que estava sendo feito. Ou seja, olha só a revelação aqui, que é fantástica. Por quê? Você tem, no começo do primeiro milênio, você tem lá a definição do que é o espírito e a alma. Sabe que são duas coisas distintas, espírito e alma. Ou você não sabia disso? Claro que sabia. Espírito é uma coisa, alma é outra coisa. A pessoa fala, me dói a alma. Eu senti no espírito. São coisas diferentes. A Bíblia mostra isso. A Bíblia define isso. Quem fala muito sobre isso é o apóstolo Paulo. Né? A diferença que existe entre a alma e o espírito. Também quem fala isso, né, é Pedro, João. O próprio Jesus Cristo fala sobre isso. Basta você fazer uma leitura atenta na Bíblia. Eu não vou diversificar aqui para você onde que está, qual é o versículo, qual é o capítulo. Não, não, não. Vocês têm que pesquisar, igual eu pesquisei, para poder fazer a obra que eu fiz. Então, veja, no começo de tudo isso, a Bíblia Sagrada traz lá o quê? São três coisas importantes: corpo, espírito e alma. Mas vamos falar só do espírito e da alma. Aí, passado 19 séculos depois, Allan Kardec vem e fala sobre a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Ele fala sobre o espírito e o perispírito, que ocupa o lugar da alma. Então, olha, o espírito e perispírito é o que Allan Kardec revelou. Isso no século XIX, né? Ele nasceu em 1804, 1800, alguma coisa assim. Então, no século XIX, ele revelou que o espírito é espírito, continua sendo espírito. E
No lugar da alma, ele não fala da alma, ele fala do perispírito. Entendeu? Veja que coisa fantástica. No comecinho do milênio, no primeiro século, aí você volta, vai para o século XIX, e agora você vem para o século XXI, que é o que nós estamos no presente, 21. E aí eu falo da mesma forma, eu falo sobre o espírito, falo sobre a alma, falo do espírito e falo do perispírito, só que com um outro nome, uma outra conotação, agora neuropsíquica, que é exatamente o polieus e monoeus. Polieus é a fragmentação da alma. Polieus é a fragmentação do perispírito. Entende o que eu estou falando? E o espírito é a fragmentação maior do monoeus. Allan Kardec, ele fala do espírito, que também é um monoeus. Então, veja, autor, estudei, pesquisei, busquei, e é provada, essa obra é provada cientificamente. Veja, o que era uma coisa banal, que não tinha comprovação científica, agora eu tenho. Eu fiz a obra e ela foi adotada cientificamente. Então, olha, o que eu peguei? Eu peguei aquilo que foi escrito na Bíblia Sagrada, no primeiro século do primeiro milênio, e trouxe para dentro do polieus monoeus. Peguei aquilo que foi escrito por Allan Kardec no século XIX e coloquei dentro do quê? Do século XXI, com o polieus e monoeus. Então, veja, coisa muito mais fantástica do que se imagina. Esse canal, ele é preparado para iluminar as pessoas, para esclarecer as pessoas. Eu vou falar mais uma coisa, vou revelar mais uma coisa interessante aqui. Não existe padre, nem pastores, nem papa na face da terra que fala sobre isso nas suas pregações. Eles ou não sabem ou omitem, mas não falam sobre isso. Isso não esclarece as pessoas. O canal, eu tenho a omissão, o compromisso de esclarecer as pessoas, iluminar as pessoas. Você está entendendo? Então, o que acontece? Aquilo que foi feito lá no primeiro século do primeiro milênio e que depois foi feito no século XIX do segundo milênio, eu trago, agora no século XXI, eu trago vamos dizer assim, a complementação de toda a obra que a Bíblia falou. Então, eu quero que você entenda o seguinte: eu pesquisei, eu investiguei, eu estudei e trouxe tudo pronto, mas de uma forma científica. Aprovou-se o quê? O polieus monoeus. Agora, essa obra foi aprovada cientificamente. Agora, não é só isso. Não é só isso. Ela é uma série, porque ali está a fundação, a fundamentação maior do início de tudo, do primeiro século, do primeiro milênio, do século XIX e do segundo milênio. E aí eu complemento ainda mais. Aí eu trago novamente o que? A patologia do polieus, a convergência pelo monoeus. Então, veja, aquilo que eu falei lá no começo de tudo, né? Olha só, aí eu faço a complementação, a arquitetura da consciência humana. Isso tudo é cientificamente aprovado. Não tem por onde correr. Então, veja, aquilo que a Bíblia nos presenteou, nos deixou para a humanidade, eu consegui pegar o que a Bíblia escreveu, consegui captar a mensagem de Allan Kardec, quando ele fala de espírito e perispírito, quando a Bíblia fala de espírito e alma, eu trouxe para polieus e monoeus. É aprovado cientificamente. E fecho essa matéria com a mente encarcerada. Porque esse tempo decorreu que o sistema cruel, perverso e criminoso com a humanidade moldou a humanidade de tal forma que você tem que seguir as regras do sistema. Ou você fala na voz do sistema, ou o sistema ele depõe você. O sistema te exclui, deleta. Simples assim, entendeu? Então, o que ocorre? Veja que maravilha. O que eu estou deixando de presente para a humanidade? E está aí o desafio para quem quiser se apresentar no planeta Terra para mostrar que essas 4 obras que eu apresentei, que foram aprovadas cientificamente, é mentirosa. É mentirosa. Tem que provar para mim, porque eu já provei. O meu está provado pela comunidade científica. Agora, você tem que provar o contrário, se você quer discutir esse assunto. Então, está bem fácil de entender o que eu estou falando.
Bem fácil. E isso que eu estou falando pertence à nova teoria geral do Estado, que é o esqueleto, que é a estrutura de qualquer nação do mundo. Tem que haver uma teoria de Estado, é onde está ali enraizado todas as outras ou demais leis que comprovam isso. Depois da teoria geral do Estado firmada, aí você vem com a primeira lei, é a Constituição de cada nação. Se você não tem uma teoria formada igual essa que eu estou apresentando para a humanidade, que é a nova teoria geral do Estado, você não tem como você fazer uma Constituição, porque não tem ira e não tem beira. Você só pode fazer uma Constituição sólida, como é o caso dos Estados Unidos, que tem mais de 200 anos, a Constituição deles, serve de exemplo para a humanidade, mas eu quero que isso seja colocado para todas as nações do mundo. Por isso eu fui estudar. Por isso eu demorei 34 anos para fazer exatamente esse trabalho. Tá certo? Então o que acontece? Aí não tem como você errar. Não tem como você errar. É obra científica, aprovada cientificamente. Não existe debate em cima disso. Não existe buraco para você criminalizar, para você criticar, para você arrumar coisas que não existem. A atual teoria geral do Estado, a TGE, ela está falida, está carcomida. Ela nos serviu, só que hoje não serve mais. O mundo mudou, a humanidade mudou, cresceu, evoluiu. Você está entendendo? É isso que nós temos que fazer o quê? A mudança. Essa mudança também não é uma mudança radical da noite para o dia. Não é assim que funciona. Ela tem que ser implementada de forma o quê? Serena, harmoniosa, tranquila, para que as pessoas, quando perceber, mudou tudo na vida dela, mudou tudo. Ela vai deixar de sentir escassez, vai deixar de sentir pobreza, vai deixar de sentir fome. Tá? E uma das piores coisas, não vai haver espaço para que haja corrupção. Entende o que eu estou falando? Então é muito importante o que eu estou falando. Por isso que eu tenho convidado vocês. Se inscreve no canal. Porque aí, você se inscrevendo no canal e dando o seu like, você vai passar para o YouTube, você vai determinar o YouTube, sem querer, querendo, que o que eu estou apresentando é bom. E aí o YouTube entende isso e faz o quê? O algoritmo entende isso e faz o quê? Ele espalha. Ele põe um alcance maior dessa matéria. É interessante. Eu preciso que você faça isso. Eu já estudei 34 anos. Eu quero que você me ajude agora a divulgar isto. Isto não pode ficar guardado. Mas uma coisa, baixe esse vídeo, guarde esse vídeo. É um documento que você tem para o resto da tua vida, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, para os teus tataranetos, por outras gerações. Você está entendendo? Este é um documento. Nenhum dos meus antecessores, de Platão até Hans Kelsen, deixou nada falado. Não deixou nada visionado como é a televisão, como é a imagem do vídeo hoje. Nós não temos nenhum documento deles falando, explicando. Aqui você tem exatamente o contrário. Aqui você tem o autor falando o sacrifício que teve, o que teve que estudar, o que teve que passar. Você não sabe o que eu tive que passar para poder chegar nisso aqui e apresentar isso gratuitamente para a humanidade. Estou apresentando não é para o Brasil, é para a humanidade. Veja, a coisa é macro, não é micro. Você entende? E eu só posso evoluir isso na cabeça das pessoas se as pessoas fazendo o quê? Compartilhar isso. Tem que ser compartilhado. Você não pode ser egoísta. Pelo amor de Deus, não seja egoísta. Eu estou dando gratuitamente, porque Deus me deu gratuitamente a inteligência e a capacidade para estudar, para evoluir. Eu não estou cobrando nada de ninguém. Não estou exigindo cobrança nenhuma. A única coisa que eu estou pedindo a colaboração é que você compartilhe isso aqui. Apresente para os seus amigos, apresente para os seus familiares. Apresente, manda ele entrar no canal e estude, é tudo gratuito. Estudem. Se quiserem e puderem, comprem os livros, fica melhor ainda, você vai entender, você vai ter uma outra dimensão do que eu estou falando. Porque lá no livro está completo. Aqui eu estou abreviando muitas coisas. Você está entendendo? Então é simples. Eu preciso que vocês me ajudem agora. Que jeito? Compartilhando, baixa o vídeo, guarda ele, baixa, dá um download nele, guarda ele, porque isso vai servir futuramente. Pode ser que não seja
para daqui a 100 anos, mas daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos, esse vídeo vai servir. É um documento, é seu. Eu estou doando para você. Eu sou autor, eu estou doando a minha autoria para você, fazer o que você quiser, para o bem, sempre para o bem. Entendeu? Bom, viu que coisa maravilhosa? Então, nós temos uma obra fantástica que compõe a nova teoria geral do Estado ou do direito, cuja teoria geral do Estado do Direito é o esqueleto, é a estrutura de qualquer nação do mundo. Sem essa teoria, você não consegue é, a, a, dar um impulso no seu país, na sua nação, porque o primeiro passo é você ter instituído a sua o quê? A sua TGE, a sua nova teoria geral. Daí nasce o outro, o primeiro documento depois dele é a Constituição de cada nação. Mas em cima disso que eu estou falando. Entendeu? Essa é a base, esse é o alicerce. Entende o que eu estou falando agora? Então tá bom. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Deus abençoe o planeta cósmico.